Ainda estamos dando sequência e hoje a gente vai receber o senhor Elton Saldanha, que vai falar sobre as suas paixões. É jornalista, ele é apaixonado por música, tem vários álbuns, é um músico profissional, mas exatamente hoje a gente vai falar sobre o incrível mundo dos cavalos, que ele roda o mundo conhecendo a história, entendendo a cultura, entendendo o comportamento dos animais e as suas origens. Então é muito bom receber você aqui. Estou muito feliz. Se você gosta do meu conteúdo, apoie os nossos afiliados ali no link, Magazine Luiza, Magazine Educar, todas as verbas, as comissões destinadas ali, tirando impostos, vão ser ajudados para ajudar crianças de escolas públicas. E se você quiser, apoie o nosso na vaquinha, tem o link da vaquinha, onde com R$ 2,95 nós podemos ajudar uma criança de escola pública produzindo material para didática. Então, se você gosta do nosso canal, do nosso conteúdo, apoie. Ou se inscreva lá no canal no YouTube, Peãocast. E seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos aqui promovendo educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, dom animal, experiências, memórias, poesias, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. Estamos então hoje com essa live incrível que vamos saber a história, o incrível mundo dos cavalos com o senhor Elton Saldanha, que está chegando. Daqui a pouco a gente já vai conectar aqui e já vamos bater um papo, entender um pouquinho mais desse universo do mundo dos cavalos que é apaixonante. Se o Elton já chegou, já vou me conectar, vamos entender se a região dele está muito frio, como que está a vida. Saldanha tem uma experiência incrível, é músico profissional, é jornalista, fabuloso, tem uma história de vida incrível. Vamos lá. E você que nos acompanha, nos ajude a divulgar o canal, será muito bem-vindo e bem-vinda. Zezinho já está ali, olha aí, Zezinho, seja bem-vindo, Zezinho. Obrigado, meu professor de laço. Ah, menino. Seu Elton também já está chegando, só aguardando a solicitação aí. E você que me acompanha, ajude no fortalecimento do canal, se inscrevendo no canal do YouTube Peãocast. Sou Elton, se o senhor já está me ouvindo, é só aceitar a solicitação. Já mandei a solicitação. Muito bom. Zezinho, você pode dar um ok se vocês estão me ouvindo bem? Está saindo o áudio, está saindo, a imagem está boa. Se alguém puder dar um ok de está tudo em ordem. Muito bom. Vamos nos conectar aqui. Oi, seu Elton. Tá dando algum errinho? Vamos tentar de novo, seu Elton. Vamos lá. A internet é assim mesmo, tem que dar um tranco. E depois ela vai beleza. Seu Elton, saudações. Tudo especial? Muito melhor agora com a presença do senhor aqui. O que o senhor está preparando para nós aí, já parece? O chimarrão. Aqui tem um chá. Saúde. Vai conversando aí que eu vou afinar esse violão. Cheguei correndo no meu rancho aqui. Então tá bom. Gente, entra ali no Instagram do seu Elton, acompanha o seu Elton. Mais de 30 mil seguidores, músico profissional, um jornalista e apaixonado por cavalo e pela tradição gaúcha. Vão conhecendo, entender. O que nós vamos conversar aqui hoje é apaixonante. A história desse homem que já rodou o mundo para conhecer a história do cavalo. O que o senhor vai tocar para nós aí, seu Elton? Tá aqui. Já montei em outro chucro, num pelado de rodeio, de quebrar duas esporas e atorar as pernas do freio. A coisa que eu acho lindo é um clino do vinho dos berros, se batendo no meu mango, se cortando no meu ferro. Não escolho pela marca, nem o lado pra chegar. Ventena que corcoveia, aprende a me carregar. Clinudo que se revolca, eu faço ajoelhar na grama. Se o diabo vem a cavalo, sou eu quem vou levar fama. Rio Grande é um gaúcho que te diz: me deixa eu ir a cavalo, porque assim eu vou feliz. Rio Grande é um gaúcho que te diz: me deixa eu ir a
cavalo, porque assim eu vou feliz. Rio Grande, é um gaúcho que te diz, me deixa eu ir a cavalo, porque o Sul é o meu país. Gente, coraçãozinhos aí pro seu Elton, que fabuloso, que Essa entrada magnífica. é uma música que eu fiz em parceria com o João Sampaio, meu conterrâneo, da cidade de Itaqui, fronteira com a Argentina. Um abraço para João Sampaio, fabuloso, incrível. Entrou, deu uma entrada espetacular, seu Elton. É que o gaúcho, dessa forma que a gente conhece, um pouco mitológica, ele não pode ser concebido a pé. Ele tem que se constituir a cavalo. Gaúcho, como conhecemos na sua forma social, ele aparece já a partir do mito do cavaleiro. O homem da pradaria, o homem que lidava com o gado, o homem que ia para a guerra a cavalo e o homem que tinha como sua primeira e grande ferramenta o cavalo. Fabuloso, fabuloso. Eu vou contar um negócio para o senhor que o senhor não sabe, mas meu sonho de criança era ter um cavalo. Meu pai não me deu um cavalo, eu adestrei um porco. O meu primeiro cavalo não foi um cavalo, foi um porco, seu Elton. Que história bonita. Eu aqui em cima de um porco com 9 anos de idade, ó. E aí virou um livro. Que bonita história, rapaz. Eu vou mandar para o senhor depois, eu quero que o senhor conheça. Vai ser uma honra. Aí, quero conhecer essa história. Mas o meu sonho mesmo é conhecer a história que o senhor tem rodando esse mundo de Deus, entendendo esse cavalo, e eu quero fazer questão de um dia que Deus me abençoe e que o senhor puder me aceitar ali na tropa do senhor, fazer um passeio por esse mundão de Deus. Fique à vontade, aqui, o chapéu é do senhor. No Rio Grande do Sul, a gente ainda tem locais muito preservados culturalmente e historicamente. Aqui nós temos uma região chamada São José dos Ausentes. O nome já diz tudo. Fica nos Aparados da Serra, um dos locais mais lindos do mundo. Já houve várias novelas filmadas ali. Um lugar muito inóspito, mas muito preservado. E conta-se que a origem do nome de São José dos Ausentes é que quando o rei doou a primeira vez todo esse território, chamava-se os proprietários, eles não apareciam. Já na segunda chamada, ele dizia, em nome dos ausentes, aqueles que receberam a terra e não querem assumir, em nome dos ausentes, estamos doando novamente essa terra. E é um lugar de altitude, lá tem um morro Montenegro, que tem 1.400 metros, mas é um lugar fantástico pela preservação da natureza, do solo, do meio ambiente, e é um lugar muito bom de cavalgar. Quando puderem, olhem aí qualquer... Põe lá no Google, São José dos Ausentes ou Aparados da Serra, e vocês vão conhecer um lugar fantástico aqui no Sul. Com certeza vamos querer conhecer, sim. E lá uma das culturas é cavalgadas. É conhecer toda a região a cavalo. Fabuloso. A tradição gaúcha, o senhor sempre honrou muito isso, e mais de 30 anos o senhor é músico. Como que surgiu isso? O senhor tem gente na família ou foi uma vocação do senhor que veio a querer a cantar, essa inspiração a tocar? Não, a música é algo da infância. Não tenho ninguém na família que seja músico. Meu pai tinha um bolicho, uma bodega, um armazém. Sim. Na periferia da cidade de Itaqui. E eu olhava que tinha um negro velho que aparecia com violão e tocava. E a minha mãe conta que aos 2 anos de idade ela me deu um brinquedinho em forma de violão, que eu gostei muito. E aos meus 6, 7 anos, eu pedi para um tio emprestado que fizesse um violãozinho para mim de madeira. Ele recortou uma tábua, botou uns fios de nylon e eu mandava bala. Só que como eu não sabia nenhuma música, eu criava uma música.
Eu inventava um refrão, inventava duas frases e nas minhas músicas sempre tinha cavalo. Porque as pessoas que habitavam o boliche do meu pai eram pessoas do cavalo. Gente que vinha das fazendas para a cidade. Então, a minha paixão por cavalo está muito ligado ao nascimento das primeiras músicas que eu fiz, por eu ser de uma origem rural. Fabuloso, Celto. Celto, conta pra gente as suas aventuras por esse mundo de Deus a cavalo. Conta ali, como que tudo começou, para onde o senhor já foi? Eu cheguei em Porto Alegre em 1980 e conheci um folclorista, jornalista e cavaleiro chamado Antônio Augusto Fagundes. Nico Fagundes, uma lenda. Tinha um programa de TV aqui que durou mais de 30 anos, existe até hoje, numa afiliada da Rede Globo, a RBS. O programa chama-se Galpão Crioulo. E eu era presidente, fui nomeado presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. E esse amigo, que era muito reconhecido e é até hoje, como talvez a pessoa que mais difundiu a tradição gaúcha, ele era diretor dessa instituição e eu fui convidado para ser presidente. Fui lá, me apresentei para ele, porque ele sabia muito, ele era uma enciclopédia. E nos tornamos amigos. Até hoje, a família Fagundes, para mim, é uma grande referência na cultura do Sul. E lá nessa instituição de folclore, nasceu um grupo de cavalgadas, criado por Antônio Augusto Fagundes. O nome do grupo que a gente fundou nessa época chama-se Cavaleiros da Paz. E esse amigo, Antônio Augusto Fagundes, foi desafiado por um amigo da sua cidade natal, Alegrete, porque falava-se em montar cavalos e fazer cavalgadas de longo curso. E ele desafiou, por que você não faz uma cavalgada até o Paraguai para pedir desculpas ao povo paraguaio pela guerra da Tríplice Aliança, em que se uniram-se Brasil, Argentina e Uruguai para dizimar o Paraguai. Ele aceitou o desafio, foi feita essa cavalgada em 1991, de Alegrete ao Paraguai, Assunção. E a repercussão foi tanta que ele continuou propondo novas cavalgadas para outros destinos. E aí nós fizemos do Rio Grande do Sul a Colônia do Sacramento, que é onde o Brasil ia antigamente, antes de ser trocado o Uruguai pelas Missões. O Brasil se estendia até a borda de Buenos Aires, nós fomos até lá a cavalo, depois fomos a cavalo até Buenos Aires, e de lá continuamos instituindo novas cavalgadas. Na América Latina, a gente andou no Uruguai, Argentina, Paraguai. Fizemos uma cavalgada para o Chile, que atravessou o continente do Oceano Atlântico ao Pacífico. 2.700 quilômetros em 57 dias. Isso foi em 1993. Toda essa documentação e essas cavalgadas podem ser encontradas hoje no Google, se colocar aí Cavaleiros da Paz. E aí continuaram as cavalgadas, conheci grupos de São Paulo, Rio de Janeiro. A gente começou a fazer parcerias com grupos de outros estados, e hoje cavalgam conosco gente de todo o Brasil, Mato Grosso. Fomos para a Bolívia, Peru, e depois resolvemos fazer cavalgada no México. Fomos fazer os caminhos da Revolução Mexicana. E foi maravilhoso, porque nós fomos conhecer a história do povo mexicano, que também parte de uma revolução que os libertou. Na Europa, Espanha e Portugal. Fomos para a África do Sul. E cada
continente ou país que a gente visita, a gente aprende muito sobre cavalos e sobre história do povo. Porque o povo que se forma a partir dos cavalos, geralmente são desbravadores, são guerreiros. Nós estivemos na Mongólia e lá conhecemos os descendentes de Gengis Khan. Perfeito. E eles vivem exatamente como viviam há 1000 anos atrás. Mesma indumentária, fabuloso. Mesmo tipo de cavalo, mesmo tipo de arreio. Tá lá. Porque como eles são nômades, são muito pobres, eles não mudaram todos os seus costumes. Vivem numa pradaria gelada e é muito bonito porque a gente faz uma revisão da história cada vez que visita um povo antigo. Tivemos na Austrália, lá visitando os Alpes de Vitória. Andamos no deserto do Saara o ano passado, conhecendo a origem do cavalo crioulo, que é o cavalo berbere, e que também dá origem ao andaluz, dá origem ao manga larga marchador. Então, nós já visitamos 5 continentes. Hoje... 5 continentes. África, Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. E hoje o nosso grupo, o nome do nosso grupo hoje é Os Gaúchos de a Cavalo pelo Mundo. Um grupo de 20 pessoas, sempre tem mais convidados que surgem para cavalgar conosco, e a gente faz inúmeras cavalgadas aqui na região da capital Porto Alegre, na Serra Gaúcha, na fronteira, mas as cavalgadas que nós caprichamos sempre no organizar são as cavalgadas internacionais, porque elas nos levam a conhecer outra cultura, conviver com outros povos. E uma das coisas mais emocionantes é que quando as pessoas descobrem em outros países que nós somos cavaleiros, eles se emocionam muito, porque todos os povos antigos têm um vínculo com o cavalo. E as pessoas do cavalo têm uma espécie de identidade, um tipo de perfil cultural. Então, se eu chegar aqui e falar com um charro mexicano ou um cowboy dos Estados Unidos, ao ver que eu sou do cavalo, ele vai me distinguir. Ele vai me tirar para ser irmão dele, que nós temos essa identidade da cultura da equitação. Fabuloso. Existe uma aproximação e um respeito por ser daquela comunidade equina. É reconhecer alguém da tua tribo, mesmo que seja de uma tribo distante. Ó, esse sujeito é dos que amam cavalo, pradaria, natureza. Dá para se olhar sempre que as pessoas que gostam de animais são ambientalistas. Gente que preserva o meio ambiente, gente que ama a natureza. E o cavalo nos ensina muito disso. Porque se tu não tiver um campo bom, não pode ter um cavalo. Não tiver água saudável, tu não pode ter um cavalo. O cavalo te leva para a natureza. E outra coisa muito importante, respeitando o cavalo, nós aprendemos a respeitar as pessoas do cavalo. É uma coisa muito lógica. O senhor Elton, é emocionante escutar o senhor falar, que eu tenho impressão... o senhor já fez algum documentário? Existe algum vídeo disponível específico contando todas as trajetórias da viagem com o senhor? Porque hoje aqui a gente está fazendo um tipo de um resumo, mas eu fico imaginando a riqueza de detalhes de rodar 57 dias, mais de 2.000 quilômetros. É para filme isso, essa história, é isso, Elton? Essa da cavalgada de atravessar o continente, ela foi uma ousadia, porque até então ninguém havia feito isso a partir do Brasil. Existe uma cavalgada, talvez seja a mais como poderia dizer, mais desafiadora,
que foi de um suíço que saiu de Buenos Aires a Nova York em 1925. Levou 3 anos de Buenos Aires a Nova York. Chamava-se Jaime Tisfelli e ele levou os cavalos da pessoa que oficializou a raça na Argentina, Emílio Solané. É uma cavalgada que levou 3 anos e pouco. Então, tu imagina o desafio, ficar 3 anos cavalgando pelas cordilheiras, passar o México e chegar em Nova York. Mas a nossa travessia do continente foi muito ousada porque nós não sabíamos como esses animais iam se comportar, saindo de uma planície maravilhosa que nós temos no Rio Grande do Sul, para encarar o deserto da pré-cordilheira, a altitude da Cordilheira dos Andes, e nós também poder Alguém puder me dar um retorno. Agora tem mais um louco, sabe muitos. Ok. Alguém pode me falar? O Davi, por favor, a internet minha tá faltando, ou a internet do seu Elton que travou. Quem que pudesse me dar um retorno ali, por favor? Quem puder dar um sinal, a gente se conectar novamente com o seu Elton. Deu uma travada. Alguém pode dar um sinalzinho? Voltou. Oi. O seu Elton, o senhor saiu da sala? O senhor saiu? Seu Elton, o senhor está me ouvindo? Não sei se travou aqui. Ô Davi, você está me ouvindo? Salve Elton Saldanha, ok. Alguém está me ouvindo? Opa, agora o seu Elton saiu. Eu vou me conectar novamente com o seu Elton para a gente voltar à nossa conversa. Gente, internet é assim mesmo. Infelizmente as lives acabam. Ótimo. A sua está funcionando. Obrigado, Davi. Seu Elton estava. Oi, seu Elton. Voltou. Aqui é igual cavalo, seu Elton. A gente cai, mas levanta de novo e sobe e vai embora a viagem. Ah, não domamos a tal de internet ainda. Ainda não. Tá mais fácil domar o crioulo, né? O senhor estava falando, né, dessa transição, né, da viagem 1925, que chegou ali, depois cortou, eu não peguei mais. É que essa cavalgada do Gato e do Mancha, a partir de Buenos Aires, Nova York, é a mais famosa que a gente conhece. Mas nós tivemos um desafio, porque nós saímos de um país, no caso o Brasil, atravessamos a Argentina, atravessamos a Cordilheira dos Andes e chegamos ao Pacífico. Então, para nós também era tudo novidade. Como é que se comporta homem e cavaleiro 57 dias ao relento, dormindo nos arreios e, sobretudo, tendo que todos os dias acordar como se fosse uma tribo nômade e continuar. Dormindo aonde a gente parava, que tivesse água para os cavalos, acampávamos ali, acordávamos 5, 6 horas da manhã e o dia inteiro, uma média de 8 a 10 horas, cavalgando todos os dias. Meu Deus.
Geralmente são dois animais, seu Elton, numa viagem desse tipo? Nesta viagem, a gente levou cada um 2 animais. Perfeito. Mas nas outras todas, foi somente um. Não que a gente não queira levar outro animal. Mas, por exemplo, nós fomos para o deserto do Saara. Meu Deus. A logística para se levar 2 cavalos a um país que a gente não conhece é dispendiosa, é complexa. 4 cavalos a gente leva num reboque. 8 já requer um caminhão. Geralmente nós vamos entre 12 e 15 pessoas. Como é que nós vamos andar? Num outro país, a despesa seria muito grande. Teria que ter uma equipe só para isso. Transportar os cavalos de muda. E um cavalo trabalha muito bem até 15 dias. 14, 15 dias, um cavalo anda muito bem sem sentir o peso do trabalho. Aqui nas fazendas gaúchas, se põe no trabalho 15 dias um cavalo e aí repõe ele. Solta ele para o descanso e traz outro animal. Então, até 15 dias dá para fazer uma cavalgada tranquilo, cuidando do seu animal, sobretudo na forma de encilha, xerga sempre muito limpa, escovando muito. 1 grão de areia, num trabalho de 8 horas no lombo, abre uma lesão horrorosa. 1 grão de areia. Então, a higiene das xergas, a escova, tendo esse cuidado, um animal vai muito bem numa cavalgada até 15 dias. Fabuloso, senhor Saldanha. Eu estou muito curioso, eu queria saber um pouquinho da história lá na Mongólia, lá com a Gengis Khan, um pouco dessa experiência que o senhor teve ali, a doma do cavalo, a corrida com do cavalo bruto que o senhor teve que participar. Como que foi essa experiência? Né? Deve ser fascinante. Tem alguma peculiaridade. Na Mongólia... A gente caiu, mas vamos voltar. Aqui a gente... Cavalo chucro, né? A gente volta no lombo. Na internet, como diz meu amigo Elton, a gente vai domar essa danada ainda. Vamos voltar de novo. A gente estava ali na conversa aquecida. Seu Elton, realmente está difícil domar essa danada, né? Essa potranca aqui tá teimosa. Aí o senhor estava falando ali, começando a falar um pouquinho ali da Mongólia. Conta ali, fica à vontade. Eu recebi para cavalgar na Mongólia um animal muito feio. Ele tinha uma queimadura no pescoço muito feia. Mas para os mongóis isso não mudava nada. Eu cavalguei uma semana com aquele cavalinho. Existe uma palavra na Mongólia chamada Naadan, que quer dizer corrida de cavalo. Nós fomos lá para assistir essa corrida que acontece uma vez por ano, no dia da independência da Mongólia. É uma corrida de 30 quilômetros e quem corre são crianças. E se valoriza o cavalo que ganha. Ninguém se preocupa que criança, que às vezes a criança cai e o cavalo continua correndo. Primeiro o cavalo a chegar naquele local preservado é tido como cavalo vencedor. Ninguém quer saber quem é o cavaleiro. A Mongólia tem 3 milhões de habitantes e 15 milhões de cavalos. São 5 cavalos por habitante. O alimento da Mongólia é leite de égua. Todas as crianças são alimentadas com leite de égua. Então, eles são muito fortes. Eles são lutadores de sumô. Todos são atarracados, têm uma força fantástica e a paixão deles é corrida de cavalos. Então, todos os dias a gente montava com aquela tribo e eles passavam por mim e gritavam, nada! E saíam correndo. E eu sempre era o último, porque o meu cavalinho não rendia. Eu passei uma vergonha, um vexame terrível, porque tinha um sujeito que trazia 5 cavalos
um cavalo mais 4 de tiro. E ele passou a galope comigo com 4 cavalos a cabresto e eu não conseguia alcançá-lo. Porque meu cavalinho era muito ruim. Aí, no último dia de cavalgada, era meu aniversário, dia 21 de julho. E eu fui e disse, olha, vocês me desculpem, mas eu quero escolher um cavalo. Que eu não queria abusar, chegar lá e dizer eu quero aquele cavalo. E escolhi o cavalo mais lindo que tinha reunido ali. E eles começaram a rir de mim. Rir, zombar de mim. Como se eu tivesse escolhido mal. E eu vi que aquele cavalo era belíssimo. Eu não tinha visto lá um cavalo tão bonito igual aquele. Quando eu montei, que eu estou vindo no meio da turma, e alguém cruzou e gritou, nada, era a palavra para sair ao galope o mais rápido possível. Eu apertei a bota, era como se eu tivesse ligado um Fórmula 1. Eu não sei como é que eu não voei de cima do cavalo. O cavalo ultrapassou todas as pessoas em 30 segundos e sumiu no horizonte comigo. Porque imagina uma cavalgada de 30 quilômetros. Isso é normal para eles. Se eles fazem todo dia. É uma paixão que eles têm por corridas de cavalos. E é tudo uma pradaria. Eu só pude fazer esse cavalo parar porque eu estava perto do deserto do Minigob. Então, nós estávamos entre uma pradaria verde e dunas de areia. E eu fiz ele subir as dunas. E aí ele atolou naquela areia e parou. Senão ele não ia parar comigo, acho que até hoje. E aí eu parei, esperei aquela turma chegar. E aí eles explicaram que aquele cavalo era a grande honra da tribo dele, que aquele cavalo era o cavalo indicado para correr o Naadan. Era o grande atleta deles. E eles Meu Deus do céu. ficaram rindo, achando que eu ia cair de cima ou que eu não ia dar certo no cavalo. O cavalo era um atleta. E eu fiquei muito feliz porque eu montei no cavalo mais importante que eles tinham no dia do meu aniversário. E aprendi mais um pouco sobre a história e a importância que eles davam para aquele cavalo. Nós estamos falando, seu Elton, de quantos anos atrás isso aconteceu? Olha, a cavalgada da Mongólia deve ter aí, eu até, uma pena que eu de data sou ruim, mas deve ter uns 6 anos. 6 anos. É recente. É que as cavalgadas... O que aconteceu? Nós, todo ano, uma vez por ano, nós fizemos algum país. Eu vou olhar aqui, Mongólia aqui. Fala aí que eu vou achar Mongólia aqui. Não, tranquilo. Depois eu quero que o senhor conte pra gente aquela experiência de Marrocos, que o cavalo do amigo do senhor que também caía no chão do nada lá. Mas eu queria perguntar pro senhor. Marrocos foi muito ousado, porque a gente chegou, ninguém fala árabe, tinha um guia que falava francês e se comunicava, porque no Marrocos eles falam francês, um pouquinho de espanhol. E nós chegamos lá e ficamos na beira do deserto, esperando chegar nossos cavalos. Para um caminhão, para outro caminhão que vinha com os cavalos, parece que de Marrakech eles vinham, com um cidadão que era o proprietário dos cavalos. E eles habituados a fazer equitação dentro de um picadeiro. Eles também não faziam cavalgadas de longo curso. Quando eu vi, desceu do caminhão 12 cavalos inteiros. E a gente aqui sabe que, reunindo cavalos inteiros, eles vão brigar. São machos, são pais de manada. Aqueles cavalos se olhavam e paravam de pé brigando. Como é que nós vamos andar nesses animais assim? Aí ele nos instruiu a andar no mínimo 50 metros um do outro, até os cavalos habituarem um com os outros. E olha o que é a cultura. Ele também nos informou que os árabes não montam em éguas. Éguas é para procriação, que eles montam em cavalo macho.
e aí isso também fui aprender lá, não sabia. Tinha um cavalo, lá também, às vezes a gente numa pradaria resolvia galopar. E tinha um amigo que cada vez que ele ia galopar, o cavalo rolava no chão, se atirava no chão. A primeira e segunda vez eu achei que podia não haver entendimento entre o cavaleiro e o cavalo. Depois não entendi mais nada, eu vi aquele cidadão caminhando pelo meio do deserto e aquele cavalo disparando. Cena de filme. No outro dia, chegou a pessoa que era proprietária desse cavalo e falaram para ele: ó, o teu cavalo caiu inúmeras vezes. E aí ele nos explicou que existe, perto de Marrakech, uma parte do deserto tem uma pequena cidade cinematográfica. E lá filmam inúmeros filmes famosos, porque não chove, tem sempre muita luz para o pessoal trabalhar, é um deserto, não tem poluição sonora, e eles criaram lá esse centro cinematográfico. E esse cavalo participava de filmes de cavalgadas, de cowboys, de guerras de cavalo, e cada vez que alguém mandava ele galopar e puxava da rédea, ele era adestrado para sair rolando. O meu amigo quase se matou várias vezes, porque ele não tinha essa informação. Cada vez que ele galopava e queria tocar na rédea, o cavalo baixava o pescoço. Não sei como ele não matou o meu amigo. E ele só foi saber 24 horas depois que o cavalo era adestrado. Ou seja, uma triste experiência, né? Olha, se contar, não acredito. Ô, seu Elton, mudando um pouquinho de conversa, mas continuando ali na nossa prosa, alguém escreveu aqui que o senhor foi o responsável pela composição do hino da cidade dele, Palmares do Sul. É verdade mesmo? Palmares do Sul, olha só que gratificante isso. Nossa primeira cavalgada internacional foi em 91. Porém, o nascimento desse grupo foi em Palmares, em 1990. Veio um cônsul da Itália, ele veio para olhar o caminho que os revolucionários farroupilhas fizeram com Garibaldi e Bento Gonçalves, levando lanchões da Lagoa dos Patos ao Mar Atlântico. Um circuito de 60 quilômetros. Estavam fazendo uma tocaia para receber esses barcos na saída da lagoa e eles tiraram por terra, uma coisa épica. Juntaram inúmeras carretas, suspenderam um barco e fizeram uma travessia por terra para enganar essas forças imperiais. E como veio nós visitar o cônsul da Itália, nós resolvemos refazer esse caminho a cavalo, em 1990. E saímos de Palmares do Sul a Tramandaí a cavalo. A partir desse circuito, que esse amigo Antônio Augusto Fagundes escreveu no jornal, ele foi desafiado por esse amigo dele de Alegrete a fazer a cavalgada de Alegrete e Assunção. Primeira reunião desses cavaleiros foi exatamente na cidade desse amigo, de Palmares do Sul, que é um lugar lindíssimo. O senhor lembra de um trechinho, não dá, do hino? O senhor lembra um pedacinho? Consegue cantar? Se não for atrapalhar, se não for... O senhor consegue? Eu teria que parar um pouquinho para procurar a letra, que faz muito tempo que eu não canto. E aí eu vou ter que deixar sozinho. Não, mas fica tranquilo. A gente pode fazer isso em outro momento também. Fica tranquilo. Mas Palmares é uma referência aqui para nós do Sul, por esse trajeto histórico. Atestam que provavelmente um filho de Garibaldi tenha nascido ali. Tem a historiadora Elma Santana, que escreve sobre isso. É uma cidade maravilhosa. Sr. Elton, nós já passamos de 40 minutos e diz a lenda que o Instagram derruba quando estiver chegando perto de 1 hora. Eu sei disso. Eu faço live todos os dias. O senhor tá por dentro, né? Aqui, então, eu assim,
nós temos um quadro aqui no Peoncast que é Somos Todos Contadores de Histórias. Eu queria convidar o senhor para participar desse quadro. Bora lá? Vamos lá. O senhor tem que escolher 3 palavras aleatórias. 3 palavras. Eu escolho na boa aqui. O senhor escolhe, anota e fala para mim essas 3 palavras. Cavalo. Cavalo. Posso escolher mais outra? Isso. Falta 2. Andanças. Andanças. E cantoria. Cantoria. Isso. Anote minhas 3 agora aí. Anote minhas 3. Diga lá. Deserto. Certo? Martelo. Martelo. É. Tá. E coloca ali chula. Chula. Certo. Então, o que o senhor vai fazer? O senhor vai costurar essas 6 palavras, colocar no balaio, constrói a história, manda para mim, eu continuo a história em cima da história que o senhor criou, devolvo para o senhor finaliza a história, tudo isso em 1 minuto. Tá, mas quais foram as que eu te dei? Cavalo? Cavalo, andança e cantoria. Tá. Aí, é assim, o senhor faz essa mistura das 6 palavras e toda a história, seu Elton, toda a história boa começa com Era Uma Vez. Então, aqui no quadro, somos todos contadores de... Tu me deste deserto, martelo. Martelo e chula. Mas tu foi escolher a palavra martelo, rapaz. Tá. E eu tenho que dizer agora a história. Aí o senhor cria essa história e manda para mim, eu continuo a história e mando para o senhor. Rapaz, eu tive um cavalo, cabeça de martelo, que sapateava uma chula quando eu estava bravo. Andei com ele pelo deserto, numas andanças, e o que mais me agradava era fazer uma cantoria. E gostava muito de fazer cantoria, andar a cavalo. Com um violão de madeira feito pelo tio, ele começou a arte. Chula tentou a sorte, mas o seu sonho mesmo era conhecer o mundo a cavalo. Quando teve a chance, teve o seu primeiro cavalo e ele chamou de Martelo, porque ele era muito teimoso. Pela vida andou, cantou e animou. São mais de 30 álbuns, hino de música de cidade ele fez. Explorador, apaixonante pela cultura gaúcha, esse homem faz história. Em cima do seu cavalo martelo. As andanças e as cantorias fazem parte desse gaúcho, que com orgulho participa nesse momento, se reinventando e levando essa energia e essa vontade de viver. E é por isso que estamos aqui, poder conectar com todos vocês, e um dia vamos andar com esse cavalo martelo por esse mundão de Deus. E com o senhor. Que bonito, rapaz! Posso deixar um poema aqui? Por favor, pode falar. Levanta a poeira da história nas patas do meu matungo. Por aí vão os gaúchos a cavalo pelo mundo. As ferraduras de ferro têm forma de coração. E os que andam a cavalo são, por certo, meu irmão. Eu já encilhei na campanha da fronteira ao litoral. Já desfilei a cavalo nas ruas da capital. Fui pajador na Argentina, fui tropeiro no Uruguai, eu tomei vinho na Espanha e dancei no Paraguai. Chile, Bolívia, Peru, na Cordilheira dos Andes, pela América Latina eu andei com a bandeira do Rio Grande, com os charros mexicanos e os cowboys do Canadá. Lá na África do Sul eu benzi o meu patuá. Em Portugal
cantei fado, na Mongólia andei de empelo, e no deserto do Ceará eu galopei um camelo. Viramundo é o meu destino, e se a memória não me falha, eu dancei com aborígenes, com os nativos da Austrália. Eu tenho a crença, tenho a benção lá dos pagos onde eu nasci, mas agradeço aos cavalos que me levam por aí. Gente, coraçõezinhos ali, palmas para o nosso poeta, músico, jornalista, apaixonante por cavalos, né? Incrível. Seu Elton, foi uma honra receber o senhor aqui, foi uma honra. Inteiro de São Paulo agradece. Já está convidado a vir ao Sul, eu moro em Porto Alegre, e o dia que tu vier, nós vamos programar uma cavalgada para te escutar a história dos meus companheiros. A gente vai ser uma honra. Eu tenho um companheiro aqui chamado José Antônio de Castro, o Toco, que fez esses 5 continentes, é a pessoa que eu mais respeito em termos de equitação, e tem na nossa turma uns 20 cavaleiros, cada um com a sua história, e o dia que tu vier, nós vamos fazer um documentário, todo mundo contando o que já fez pelo mundo, e aí, quem sabe, partimos para o primeiro documentário oficial das cavalgadas de longo curso. Meu Deus, que honra vai ser. Vai ser uma honra. Gente, deixa eu dar um recadinho para todo mundo aqui. Agora eu vou salvar a live. Infelizmente, a tecnologia não salva os comentários. Quando vai lá para o IGTV ou lá para o YouTube, não vai sumir todos os comentários. Então, para quem deixou aqui uma frase de parabéns para o seu Elton, deixou uma pergunta ou uma palavra de incentivo, que teve conversas aqui, textos lindos escritos, mas não deu para ler todo mundo, se puder entrar lá no IGTV e escrever para o seu Elton, nós agradecemos, porque infelizmente aqui vai apagar tudo. Seu Elton, fica com Deus, uma boa noite para vocês, obrigado para todo mundo que participou, que deixou um beijo no coração, para todo mundo. Pode me mandar recado aí também pelo Instagram, Elton Saldanha, e a gente continuar a prosa ou pedir material. Conte com um amigo aqui das Bandas do Sul. Fabuloso. Gratidão mesmo. Deus abençoe todo mundo vocês aí, gente. Obrigado pelo carinho e pelo conteúdo. Tchau, obrigado. Saúde para todo mundo.